Muito bom dia, Flávio, muito bom dia para você que está nos acompanhando nessa manhã aqui do Você Precisa Saber. Bom dia, Santa Catarina! E o tema da nossa entrevista na manhã de hoje é as novidades na área do implante. Estou aqui com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é um dos nossos amigos que está sempre trazendo novidades importantes aqui no Você Precisa Saber. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jaime. Bom dia, Flávio. E bom dia aos nossos telespectadores de todo o estado. Quais são as novidades, doutor? Olha, hoje eu vou mostrar para vocês algumas novidades com relação ao diagnóstico e planejamento na área de implante, Jaime. E quais são esses diagnósticos? Então, Jaime, o importante para a gente fazer um tratamento com o implante é você planejar direitinho antes como é que vai ser a execução do tratamento. Isso dá muito mais segurança para o paciente e também para nós profissionais, porque a gente assim tem condições de prever como é que está o osso do paciente, como é que está a altura de osso, como é que está a espessura do osso do paciente. Isso vai nos facilitar muito na hora de fazer o planejamento e a execução da cirurgia depois. Agora tem uns programas também que facilitou a vida do implantodontista. Com certeza. Eu vou mostrar na sequência para vocês um programa que vem facilitando muito, que vem revolucionando essa área de planejamento e de segurança para o paciente. Eu vou mostrar antes para vocês, Jaime, como é que a gente fazia o planejamento de implantes há um tempo atrás, sem que a gente tivesse essas tomografias computadorizadas, tá? Então eu tenho aqui na minha mão, para vocês verem, uma radiografia panorâmica de um paciente, tá? Essa radiografia panorâmica é o quê? O próprio nome dela já diz. Ela nos dá um panorama. Aqui a gente tem um modelo de uma mandíbula e de uma maxila, né? Então uma radiografia panorâmica seria isso aqui. Seria como se eu tirasse uma fatia do rosto desse paciente, tá? A gente conseguia ver nesse paciente o quê? Nós conseguimos ver a mandíbula do paciente, a maxila do paciente e as áreas onde faltam os dentes desse paciente aqui, tá? Então, no caso aqui, a gente consegue ver que nós temos uma altura óssea suficiente para colocar implante. Nesse lado, a gente consegue ver também que tem altura para colocar alguns implantes. Nesse lado, a gente observa que esse paciente já perdeu, ele teve uma reabsorção óssea um pouco grande já, tá? Mas qual é o grande problema dessa radiografia, Jaime? O problema dessa radiografia panorâmica é que ela nos mostra a altura do osso, nos mostra a largura do osso, mas ela não nos mostra a espessura. Quando eu tenho que colocar um implante no paciente, aqui a gente tem um modelinho de uma mandíbula, então eu tenho que colocar, basicamente a gente vai colocar um parafuso dentro do osso do paciente que vai fazer o papel da raiz do dente, tá? Mas para eu colocar esse parafuso, existem vários tamanhos de parafuso, de 3.3, 3.75, 4 ou 5 milímetros de espessura. Então vocês vejam que esse implante ele é bem mais largo do que esse primeiro. Esse é fininho, esse é gordinho. E aqui a gente tem alturas diferentes do implante. E às vezes, Jaime, durante uma cirurgia, ocorria de você pensar que o paciente tem uma espessura de osso suficiente para colocar o implante, e depois que a gente abria a gengiva para ver, essa espessura ela era mais fina e complicava um pouquinho. Isso era no diagnóstico de antigamente. Agora, no próximo bloco, nós vamos mostrar o modelo novo de diagnóstico, onde o dentista tem maior segurança e também faz esse implante com maior agilidade. Eu volto no próximo bloco conversando com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é implantodontista. Estamos de volta nesse segundo bloco, conversando hoje sobre as novidades do diagnóstico em implantodontia. Doutor, vamos direto às novidades. Então, Jaime, vocês viram antes como é que a gente tinha que fazer o diagnóstico. Hoje em dia, o paciente faz uma tomografia computadorizada. Se vocês puderem observar aqui na tela do computador, a gente recebe essa imagem aqui, essa daqui é uma mandíbula, e a gente consegue ver essa imagem em 3 dimensões.
Eu consigo manipular essa imagem e ver, além da altura e da largura do osso, a gente consegue medir a espessura. Junto com essa imagem aqui, a gente consegue ver então vários aspectos de uma mesma imagem e fazer esse nosso planejamento, tá? Aquela radiografia panorâmica que eu mostrei para vocês antes, ela está aqui embaixo. Então vocês conseguem ver nessas linhas aqui, ó, que eu consigo pegar uma parte dessa mandíbula aqui, por exemplo, tá? Essa onde é que tá essas linhas amarelinhas aqui, e eu consigo visualizar aqui, deixa eu ampliar um pouquinho para vocês verem, ó. Eu consigo visualizar uma fatia dessa mandíbula. Então a gente consegue ver a espessura dessa mandíbula, ó. Eu vou ampliar um pouquinho para que vocês vejam. A gente consegue ver a espessura da mandíbula na área desejada. E eu posso chegar aqui e colocar, e correndo essa imagem por aqui, e o mais interessante disso, Jaime, a gente consegue adicionar um implante. Então a gente faz o nosso planejamento aqui. Eu sei que eu posso colocar um implante nessa região aqui. Olha aqui, a gente tem em rosa aqui desenhado o implante. Eu posso movimentar ele. Eu já tenho aqui calculada a altura do implante, a espessura do implante, o comprimento do conector. Se esse implante eu achar que não está bem posicionado aqui, eu consigo inclinar ele mais para um lado ou mais para o outro lado. E a gente já tem a visão desse implante aqui em 3 dimensões. Então, olha, vocês conseguem observar o implante ali dentro do osso. Então, antes de fazer a cirurgia, a gente já tem a altura, espessura, comprimento do implante, né? E isso dá muito mais segurança para o paciente, gente. E com certeza mais segurança e também deixar mais ágil o processo do implante. Com certeza. Isso evita que a gente, durante a cirurgia, tenha alguma surpresa de pensar que o paciente tinha osso e não tinha, por exemplo, né? E isso facilita até na compra dos implantes, porque a gente já encomenda para o paciente exatamente aquele implante que a gente precisa. A gente não precisa mais ter um estoque tão grande de implantes para chegar no meio da cirurgia e pensar, esse ficou curto, esse ficou comprido, e ficar trocando. O paciente vem fazer a cirurgia já com o seu implante definido qual vai ser, sem surpresas. Estou conversando aqui com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é implantodontista e cirurgião dentista. Doutor, muito obrigado pelas informações e você tem um bom dia. Bom dia a todos vocês. Sabe que eu estou sempre à disposição para esclarecer alguma dúvida. E que você siga aí o seu dia feliz da vida.